A nossa subida de pressão ali, ela obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão. Com o canhoto, né, de pé contrário, né, que ele não tem uma marcação justa, a bola foi invertida e teve uma dobra de corredor lá, que na verdade a gente já estava com a dobra, né, chegou mais atrasado. Né, a tentativa de pressionar, jogando em casa, né, numa iniciativa, né, num gatilho de pressão de bola para trás, e que a pressão vazou. Todo mundo falou do tactiquez do técnico Roger Machado, mas para mim o erro dele foi muito mais básico e mais grave. Foi a escolha de como escalar esse time do São Paulo para esse jogo contra o Palmeiras especificamente. E hoje eu vou te mostrar por que isso aconteceu e como você pode identificar, explorar e evitar esse tipo de erro dentro do Futebol Manager. Bom, eu separei aqui o lance do gol do Palmeiras, esse gol tão polêmico, né, que rendeu tanta coisa nessa última semana. Eu separei algumas imagens porque eu não sei como o YouTube poderia tratar se eu colocasse aqui um vídeo, né, poderia ter problemas aí com direitos, né, autorais. O gol do Palmeiras, né, começa nessa jogada aqui. O Carlos Miguel é quem passa essa bola para o Gustavo Gomes, né? E segundo o técnico Roger Machado, né, foi exatamente esse movimento que fez com que a equipe tivesse um gatilho de pressão, né? Esse termo que ele usou, que causou tanta polêmica, que nada mais é do que um sinal, né? É um sinal que a equipe do Palmeiras dá que o São Paulo sobe a pressão. Toda equipe tem isso, são vários tipos de sinais, pode ser um domínio errado, um passe para trás, uma bola no goleiro, enfim, são muitos sinais, né? E esse sinal da bola no goleiro, né, e a bola vindo para o Gomes aqui um pouco para trás, a bola andando para trás, é o que fez com que o São Paulo resolvesse, né, fazer pressão. E aí a gente vai ver aqui, né, como eu falei, lance a lance, a gente está vendo aqui que tem Caleri, Marcos Antônio, tem Cauli e tem Luciano aqui nessa imagem, né? Quando o Gustavo Gomes recebe a bola, o Caleri vai em cima dele. E quando ele passa essa bola aqui para o Giai, já dá para ver aqui que o Enzo Dias, né, que é o lateral do São Paulo, vai subir a pressão no lateral do Palmeiras. E para mim aqui já começa o erro, né, o efeito dominó. Por quê, né? Eu digo que isso aqui foi um dos problemas, né? Porque o Roger Machado, e tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aí, quando ele treinava o Internacional, ele gosta de fazer essa pressão na saída de bola, essa pressão alta. Isso é característica dele. E quando o lateral sobe aqui, eu digo que é um erro porque essa bola ela não é invertida de um corredor para o outro, tá? Ela tá começando por aqui, né, e vai pintar essa jogada. Então quem deveria estar aqui era o Marco Antônio e não o Enzo Dias subindo a pressão. Por quê? O Roger Machado, né, ele faz esse movimento de subir a pressão com o lateral batendo o outro lateral quando é uma bola invertida, tá? De um lado para o outro, ou seja, uma bola longa. Por quê? Porque dá tempo de o lateral chegar no outro lateral. Enquanto a bola viaja, o lateral pode subir e conseguir chegar a tempo. Essa bola é muito curta. O Enzo Dias está tendo que percorrer um pedaço do campo muito grande porque o Marco Antônio já está desencaixado. Ele deveria estar aqui. Durante o jogo, tem alguns momentos em que isso aconteceu, que o Marco Antônio pegou o lateral. Ou seja, que a pressão encaixou como deveria, né? Numa situação de bola curta dessa aqui. E esse tempo aqui é o suficiente para o Giai receber a bola, virar de frente e encontrar o espaço, né? Aí nesse momento tem aqui Enzo, Marco Antônio, Caleri, o Danielzinho subindo, o Luciano e o Cauli aqui pelo meio. Então se o Marco Antônio estivesse aqui no Giai, o Giai não ia ter esse tempo e todos os jogadores do São Paulo ia estar marcando mais para cá, deixando o outro lado mais exposto, tá? O outro lado, de fato, fica com o lateral sozinho, porque numa bola virada longa, o outro lateral do São Paulo pode subir. Geralmente é assim que o Roger Machado encaixa a sua marcação, e aqui não encaixou direito. A gente vai falar mais sobre isso, porque a formação que o São Paulo usa, né, que é o 4-4-2 losango, é mais difícil desse encaixe acontecer. E aí, quando o passe é executado, né, já tem bastante espaço, bastante jogadores do São Paulo aqui na frente, né, dá para ver que tem 3, 4, 5, 6 jogadores, né, contando com o Caleri, que não está aqui nessa imagem. Eu vou avançar mais um pouco, a bola chega no Flaco Lopes. E aí foi quando o Roger Machado disse, né,
que a pressão não funcionou, ela vazou, né, ela não funcionou, e aí ele inverteu o corredor. E ele usa um termo, né, canhoto de pé contrário, que não tem uma marcação justa. Ele fala sobre isso. Muita gente achou que fosse o Arias, né, que já fosse a bola no outro lado, mas não, ele está falando do Flaco Lopes. O Flaco Lopes não estava com a marcação próxima, quem deveria estar cobrindo ele é o Sabino, e o Sabino também demorou a chegar, e aí esse pé contrário que ele está falando, né, canhoto de pé contrário, é contrário ao corredor direito, tá? E aí essa bola no pé esquerdo dele é invertida para o outro lado, e aí o Bobadilla, né, que está aqui também fechando essa pressão, não está do outro lado, e aí é um dos grandes problemas, né, desse 4-4-2 losango, porque qualquer virada de bola vai pegar situações como essa aqui. O John Arias recebendo e o Piquerez também com o corredor aqui livre para avançar. O Palmeiras fez muito isso durante o jogo, tá? Ele tentou essa jogada várias vezes no início do jogo e depois desse gol, mas não teve sucesso. Mas nessa aqui foi aonde aconteceu o gol. Eu vou avançar, já tem aqui 2 jogadores do São Paulo correndo para trás. A defesa, né, de descanso, se você não sabe o que é isso, eu vou deixar um card aí onde eu explico sobre isso. A defesa de descanso do São Paulo está muito exposta, só tem 2 jogadores aqui. E aí o John Arias vai receber e aí ele tem campo, né, cara, para correr. É aquilo, essa jogada se repetiu muito e quanto mais ela se repetir em um cenário onde o risco está muito alto, é provável que em algum momento isso vai ferir a equipe do São Paulo. E foi o que aconteceu. E aí o Roger Machado, né, fala dessa dobra, né, que é esses 2 jogadores aqui que o Abel Ferreira deixou de propósito, né, ele trabalhou essas viradas de bola, e aí o São Paulo começa a correr para trás e vai ter o cenário de 2 contra 1, que é o que ele está falando, e ele disse que a marcação até chegou, né, que é o Bobadilla aqui, né, correndo desesperadamente para fechar, para não deixar esse 2 contra 1 aqui. Mas quando o Bobadilla chega, né, ele já chega numa velocidade muito alta. Para ele frear é mais difícil. E aí nessa tentativa de parar para tentar marcar o Arias, né, ele não consegue. O Arias traz para o pé bom, o lateral Piquerez vai para o fundo, né, e aí o Arias limpa, bate para o gol e faz o gol do Palmeiras. E eu diria que tudo que nós vimos aqui, né, dá para contextualizar com a entrevista do Roger. Eu não quis ler ponto a ponto, fui lendo algumas coisas, mas resumidamente o São Paulo fez uma pressão alta, num sinal da equipe do Palmeiras quando virou a bola para o Gustavo Gomes para trás, e o São Paulo encaixou mal essa pressão, a bola inverteu de lado, porque o Flaco Lopes pegou de frente, sem marcação próxima, ele conseguiu virar bem essa bola, 2 contra 1, a marcação do São Paulo chegou atrasada e o John Arias puxou para dentro e marcou o primeiro gol. E aí eu vou dizer por que eu acredito que o Roger errou nessa tentativa, né, de fazer essa pressão alta. Porque essa formação 4-4-2 losango, ela é mais difícil de você fazer uma pressão alta. E ainda mais com os jogadores que o São Paulo tem. Bobadilla, Marcos Antônio, Cauli, Danielzinho, não são, o próprio Caleri e o Luciano não são jogadores extremamente rápidos, móveis, para conseguir essa pressão. Mobilidade até tem o Danielzinho, o Marcos Antônio, o próprio Bobadilla, mas falta velocidade. Não são jogadores tão rápidos para fazer uma pressão tão alta. Eu estou colocando aqui nesse momento, né, um dado que a página Datafoot do Twitter, né, disponibilizou esses dias. Para explicar rapidamente esse gráfico, né, quanto mais vermelho, mais pressão, e quanto mais cinza, menos pressão. E dá para perceber, né, vamos fazer uma comparação aqui com os times que fazem muita pressão. Corinthians, Flamengo, gostam de fazer pressão alta no campo de ataque. O Internacional também, né? Já a equipe do São Paulo, dá para ver que o vermelho não é tão intenso, que ele é mais intenso no meio campo. Existe uma faixa aqui vermelha aqui na frente, eu não sei exatamente o porquê, né? Até perguntei, mas não tive resposta, mas não é uma pressão alta absurda. Por que eu estou trazendo isso aqui, né? Porque eu acredito que com essa formação 4-4-2 losango que o São Paulo tem, fazer pressão alta é muito difícil, ainda mais com os jogadores que o São Paulo tem. Mas o São Paulo não estava ganhando com o Crespo? Tava, mas o São Paulo fazia pressão alta? Não fazia. O São Paulo fazia menos pressão. O Roger Machado, ele quer fazer mais pressão alta e os jogadores que ele tem não permite isso, e o esquema que ele tem
também dificulta isso. Eu não vou dizer que é impossível, mas contra o Palmeiras, contra equipes fortes, vai ser mais difícil. Se você pegar duelo por duelo, o time do Palmeiras contra o do São Paulo, cara, eu acho que, se não for em todas as posições, na maioria delas o Palmeiras vai ter mais força e mais velocidade. Então, cara, não dá para fazer isso contra o Palmeiras, esse tipo de marcação. E o Roger assumiu esse risco, quis fazer, acabou sendo penalizado durante o jogo e muito criticado depois da partida, de maneira justa. Então eu só quero mostrar aqui, o São Paulo não é acostumado a fazer pressão tão alta e o Roger quis fazer isso, e talvez isso foi um dos grandes acertos do Crespo. Ele entendeu que tipo de time ele tinha e ele não vai ficar fazendo pressão o tempo todo somente por fazer e acabar expondo a equipe. E aí vem uma coisa que essa questão de contra o Palmeiras é difícil de fazer, porque na minha cabeça o São Paulo é um time que está mais próximo da 8ª colocação do campeonato, ou seja, está mais próximo do meio de tabela do que do G4. Então ele precisa encarar tudo como um jogo após outro. É jogo a jogo. Não quer dizer que o Roger fez isso e deu errado, que contra outras equipes também vai dar errado. Ele precisa entender contra quais equipes ele vai fazer isso. O técnico vai precisar se adaptar a cada cenário, porque o São Paulo não é um time da ponta do campeonato, apesar de estar lá nesse momento, e ele vai precisar se adaptar a alguns adversários. E aí eu acredito que esse jogo contra o Palmeiras, ele deveria entrar com 3 zagueiros. Era necessário essa mudança. Inclusive o Crespo usou muito 3 zagueiros e na reta final agora, né, ele estava usando muito o 4-4-2. Ele estava mostrando variações que eram também importantes, né? É como eu disse, jogo a jogo. Eu não tenho dúvida que se o Crespo tivesse no São Paulo e ele tivesse à vontade, né, ele utilizaria 3 zagueiros nesse jogo. E ele até poderia tomar o gol exatamente como foi. Mas o risco, né, e a chance disso acontecer seria menor, mesmo fazendo mais pressão, que foi o que o Roger quis fazer. Eu acho que se ele tivesse com 3 zagueiros, essa pressão alta que ele estava tentando fazer poderia dar mais certo, e quando ela desse errado, como deu agora, ele teria mais chance de contornar esse problema que aconteceu nesse jogo. E aí eu quero trazer um pouco disso para dentro do Futebol Manager. Reproduzir todas as ideias é impossível, né? Porque o Futebol Manager, por exemplo, ele não tem o gatilho de pressão, né? O sinal de pressão através de algum cenário. Não existe, por exemplo, você desenhar como vai ser a sua pressão alta no tiro de meta, uma coisa que hoje em dia é muito importante. O Futebol Manager não possui essas telas, né? Então não dá para replicar exatamente, mas dá para tirar algumas ideias. Olhando pela visão do Palmeiras, né, que vai encarar esse time, esse 4-4-2 losango, né? E o que eu poderia fazer, né, para replicar essa estratégia que o Abel fez, né, nesse jogo? Bom, e aí falando de estrutura, né, o que eu poderia imaginar dentro do Futebol Manager? Eu vou focar em alguns jogadores apenas e depois vou falar das instruções da equipe que vai completar essa ideia aqui, tá? Na frente da área, o Marlon Freitas como médio defensivo e o Andreas Pereira, né, como consultor de jogo recuado, arriscando no passe, um passe mais direto e um passe também mais arriscado, que já é uma característica do consultor de jogo. Justamente um jogador, né, que tem qualidade para ter uma bola longa, uma virada de bola, né? Isso seria tentado pelo Andreas Pereira muitas vezes. O Marlon Freitas também, mas de forma mais controlada, né? Os dois jogadores do lado, como médio ala, tá? E com instruções de se manter aberto, cortar para dentro, para tentar aproveitar essa corrida, né, com a bola, e também correndo mais risco no passe e com passe mais direto. E isso vale também para o Alan, nessa tentativa, né, de arriscar mais no passe e de fomentar jogadas viradas de um lado para o outro. E médio ala, por que médio ala, né? E não extremo? Porque eu quero uma aproximação entre o lateral e o jogador que está à frente. O extremo, a tendência dele é ficar mais afastado. Então o médio ala é essa tentativa de aproximar lateral e extremos. E que se houver uma virada, né, eles vão ter aí possibilidade de pegar muito campo aberto. E o Flaco Lopes eu botei como avançado recuado para ele descer, para ele vir buscar jogo, para ele tentar também um passe mais direto. Inclusive eu setei isso aqui nele, né? Mover-se pelos lados, né? E também um passe mais direto e correndo mais risco no passe. Então é um cara que vai sair da área para chamar atenção e vai ter jogadores infiltrando, seja o Maurício por dentro, como também o Alan e o John Arias.
No jogo sem bola, eu mantive o médio ala aqui, não fiz nenhuma alteração, tá? Ficou tudo padrão, vamos dizer assim. E o Flaco Lopes eu coloquei como um avançado de desmarcação para ele ficar pelo lado e também fomentar, né, esse jogo aproximado para ele tentar uma bola mais longa, uma bola mais arriscada. Essas são as principais ideias, né, que eu faria se estivesse tentando replicar esse cenário do Palmeiras. Nas instruções da equipe, né, eu também fiz algumas coisas. Um passe normal para alternar passe longo e passe curto, ritmo também normal para também ter essa alternância, contra-ataque na transição, com certeza, pedindo para sair da pressão, uma liberdade criativa equilibrada, para nem ficar muito estruturado e também nem muito solto, né, a movimentação dos jogadores, pontapé de baliza curto, distribuição para lateral, tá? É tudo uma tentativa de subam e faça pressão para eu tentar sair dessa pressão de uma forma em que eu sei onde eu estou fomentando o passe direto. Eu até pensei em colocar passe direto nos laterais, mas eu achei que ia ficar muito balão, né? Encorajando fintas, né? Porque acredita-se que vai ter espaço em cada virada de bola. Avançar pelos corredores, né? Que foi o que o Abel fez. Ele tentou essa saída por ali justamente para que o São Paulo caísse nisso e pudesse haver virada de bola. Passar para o espaço, né? Para tentar aproveitar esse espaço. E sem posse de bola, eu não vou tratar todas as instruções aqui, porque a ideia é essa pressão lateral. Então, eu obriguei a jogar por fora. Por quê? Se uma equipe vem atacando no 4-4-2 losango e ela começa a atacar pelos lados, quando ela perder a bola ali, existe uma tendência de ter muitos jogadores daquele lado. E aí eu posso retomar com um desarme agressivo e tentar essa jogada longa que a minha equipe está pronta para fazer. É por isso que eu acho que obrigar a jogar por fora, né, tem sentido olhando por essa ótica, tá? É muito interessante isso para perceber como tem diversos olhares dentro dessa instrução aqui. Esse obrigar a jogar por fora pode ser porque eu estou só protegendo a minha área, pode ser porque o adversário joga pouco pelos lados. Cara, tem muita visão em cima disso aqui. E essa visão de jogar por fora, porque se vocês aglomerarem ali e eu tomar essa bola, eu posso ter invertidas perigosas, também faz sentido para essa instrução aqui. E também faz sentido num cenário em que essa formação 4-4-2 losango, ela é muito forte por dentro, né? Então, se você obriga a jogar por fora, você está atrapalhando também essa formação a jogar. Agora, olhando, né, do viés São Paulino, né? Como eu acho que essa ideia que eu acredito que foi errada do Roger Machado, mas eu não digo que ela não funciona. Eu acho que foi errada para esse jogo, mas ela pode funcionar em outros jogos. O que eu acho, né, que o que ele fez pode ser reproduzido dentro do futebol manager. Como isso seria reproduzido, né? Primeiro falando de estrutura. Os dois laterais do São Paulo como laterais trabalhadores para avançar no campo. Pressionar com frequência, né? Não só na saída de bola, mas a todo momento, que é aquilo que eu falei, né? O futebol manager não consegue representar só a saída de bola, então isso vai ser o tempo todo. Mas é uma jogada arriscada que pode dar certo também. Mas eu acredito que os laterais trabalhadores representam bem o que o Roger tentou fazer. Assim como Marcos Antônio e Bobadilla, como médio trabalhadores, tentando roubar a bola lá em cima, né? E também utilizaria o Sabino aqui como esse central de antecipação. Poderia ser até os dois, porque é uma coisa agressiva mesmo. É uma forma de tentar roubar a bola lá na frente, como a gente viu que o Sabino tentou acompanhar o Flaco Lopes, mas ele tem menos velocidade, ele tem menos mobilidade que o Flaco Lopes, e isso acabou sendo um problema, já que ele não conseguiu encostar na marcação. Aqui na frente, sem bola, o Caleri e o Luciano como avançado apenas, mas fazendo pressão com mais frequência, tá? Todos dois com essa pegada maior, né? Eu não botei um avançado esforçado porque eu acho que vai voltar muito. Então, o avançado normal, eu acho que cumpriria bem o que o Roger pensou em fazer. Então, são laterais subindo e meias também fazendo pressão com mais frequência, já que são médios trabalhadores. Eu não estou tentando replicar o São Paulo inteiro, tá? É só essa questão dessa jogada. E aí, nas instruções de equipe, eu coloquei um time mais disciplinado, porque eu acho que o Roger gosta dessa coisa de os jogadores cumprirem aquilo que ele está mandando, um time mais mecânico, né?
e menos com menos liberdade de movimentação, de fazer o que acha que tem que fazer. E aí uma pressão com mais frequência, uma linha mais alta, muito mais alta, e uma pressão bem alta, tentando esse jogo de sufocamento, né? Evitando também a distribuição curta do goleiro e obrigando a jogar por fora, porque o Roger gosta dessa pressão na lateral. Quando o jogador a bola chega no lateral, ele gosta que que ocorra uma pressão ali, né? Porque ele acredita que o jogador já está sendo marcado pela lateral. Ele não tem muita opção de passe. E se ele tentar uma bola virada, né, muito longa, o risco dele perder essa posse é muito grande. Então, o Roger, e não só ele, outros técnicos também, gostam de, cara, na lateral, um outro técnico que gosta muito, Leonardo Jardim, do Flamengo, também. Quando a bola chega na lateral do campo, eles querem uma pressão grande, uma pressão forte. Inclusive, poderia até botar aqui um desarme agressivo, porque ali na lateral é mais difícil do jogador sair. Ele precisa de mais qualidade para sair, senão ele vai acabar perdendo a bola, cedendo contra-ataque, tentando virar o jogo, e aí também podendo errar esse passe mais longo. Então por isso que tem esse obrigar a jogar por fora. E eu já ia me esquecendo também. Nas instruções sobre o adversário, no caso sobre o Palmeiras, né, eu faria algumas coisas. Basicamente, sempre levar, né, o jogador que está pelo corredor, no caso aqui o Giai, levar para o pé direito. Ou seja, permanecer com os jogadores que estão do lado direito, sempre levando o pé para esse lado. Então, lateral para o pé direito, lateral esquerdo para o pé esquerdo. O Maurício, que é um médio ofensivo, botaria para o pé mais fraco. O Marlon Freitas para o pé esquerdo. O Andreas Pereira para o pé direito. Sempre tentando escoar o jogo para o lado, que é o que o Roger gosta de fazer. Uma marcação apertada sempre nos jogadores de meio até o ataque do São Paulo, pressionando também com mais frequência esses jogadores, desarme mais duro. E aqui na linha de defesa, não marcaria apertado os dois laterais, justamente para eles serem opção de passe. O Roger gosta que esses laterais recebam a bola, ele quer que o jogo passe por ali. Então faz sentido não marcar apertado esses laterais e tentar marcar apertado os zagueiros, induzindo eles também a ir para o lado, né? Um desarme duro, muita pressão, essa coisa sufocante. E essa visão aqui de levar o pé sempre para a lateral, né? Ela é interessante porque é aquilo, né? Vou levar para cá, assumindo o risco de, se essa pressão furar, se esses jogadores conseguirem levar vantagem, eles vão achar cruzamentos, né? Esse é o risco, né, que se corre, ainda mais tendo o Flaco Lopes na frente, que é um jogador importante também nesse jogo aéreo, mas mesmo assim eu faria isso também se eu tivesse com essa estratégia de marcar o jogador na linha lateral. Tudo envolve risco, né? Quando o Roger resolve assumir essa pressão de um lado, como ele fez com a equipe do São Paulo, ele sabe que o risco ali se essa pressão furar, né, vazar, como ele falou, e ocorrer uma inversão, vai ser um problema, mas ele assume isso. Ele entende que nós vamos conseguir pressionar e tomar a bola, e mesmo que em alguns casos vire a bola, eu estou assumindo. Quando virar, vai ser de fato um problema e tudo bem. Mas no caso desse jogo aqui, acabou custando o gol da vitória do Palmeiras. E eu acho que isso é o melhor? Não acho, tá? Não acho que essa estrutura aqui é o melhor para fazer isso que o Roger está querendo fazer. Mas eu quis falar aqui como eu faria se eu fosse fazer uma pressão tão alta. E acredito que para essa formação aqui, e aí é uma coisa que eu cheguei a essa conclusão ao longo do tempo, né? Eu fiz um save com o Bahia, que não veio para o YouTube, né? Foi um save no Instagram, que eu era obrigado a utilizar essa formação aqui. E se você usa essa formação, o que eu diria para você, né? Que você seja mais Crespo e menos Roger. Ou seja, uma pressão mais controlada. E por isso que eu fiz essa tática aqui, né? Onde eu coloquei médios de proteção aqui e não médios trabalhadores, e laterais de contenção também. Eu utilizaria menos pressão alta com nesse desenho aqui, nessa formação. E nas instruções da equipe, né, eu colocaria aqui sem posse de bola, um bloco médio, linha normal. Não colocaria isso aqui, tá? Isso aqui tá aqui, mas não deveria estar. A distribuição curta no guarda-redes não colocaria, mas colocaria uma contra-pressão com certeza. E o fazer pressão, colocaria normal. O que eu tô querendo dizer é que se hoje eu fosse utilizar essa formação, diferente do que eu fiz no save do Bahia,
eu não ia tentar fazer tanta pressão. Eu só ia partir para um jogo de pressão se o meu time fosse muito melhor do que o outro time. Se eu fosse o Palmeiras jogando contra o São Paulo, ou o Palmeiras jogando contra uma equipe de baixo da tabela, aí eu arriscaria essa pressão bem alta. E dentro do save do Bahia eu percebi isso. Quando eu enfrentava equipes mais fracas, eu pressionava muito melhor. Mas quando eu enfrentava adversários difíceis, a pressão nessa formação aqui não era muito boa, tinha muito vazamento, né? Escapava muito, que é o que o Roger falou na entrevista. E eu acredito que ele sabia disso, porque ele é um cara experiente, e só que ele tentou colocar as ideias dele acima do que o time pode fazer. E para mim esse foi o maior erro dele. Ele não reconhecer que o time não tem condições de fazer essa pressão alta com esses jogadores aqui e com esse desenho aqui. E aí você pode falar, pô cara, mas mexe o desenho, bota um extremo aqui sem bola. Na minha visão, tá, de jogo real e de Futebol Manager, não funcionaria tão... Eu não vou dizer que não funcionaria, né? Eu ainda assim correria muito risco tentar que meus laterais, os meus atacantes peguem os laterais, fazer correr muito. Eu não acho que é o ideal. Eu não vejo essa tática aqui, defender a lateral de uma maneira segura, sem risco. Sempre vai envolver um risco muito alto nessa formação quando você quiser uma pressão nas laterais. E uma coisa também que eu acabei não falando, né, sem posse de bola, eu também obrigaria a jogar por dentro e não por fora com essa formação, porque é a zona do campo onde eu tenho mais jogadores. Eu não posso espaçar a minha equipe. Obrigar a jogar por fora é dizer, façam 2 contra 1, muitas vezes, até que uma hora o gol saia. Ou não, façam 2 contra 1. Ah, Diego, mas você pode usar aqui um médio de proteção lateral, né? Esse daqui. Beleza, eu vou corrigir, talvez, né, esse problema, dependendo de como a transição é feita, mas o meio vai ficar exposto. Eu vou cobrir esse lado e o meio vai ficar exposto. Isso é uma característica dessa formação, porque quando você bota 2 jogadores de frente e um médio ofensivo, ainda mais o Cauli, você está abrindo mão de defender os corredores, para esses 3 jogadores aqui jogarem com mais liberdade. Não dá para exigir que eles voltem pegando o lateral, porque, cara, vai correr muito campo e vai ser quase inviável fazer isso, né? Então essa formação, para mim, ela vale a pena quando eu sou mais forte que o adversário, quando eu tenho 3 jogadores fora de série, que não é o caso aqui do São Paulo, para poder valer a pena todo esse risco, toda essa engenharia para essa formação funcionar. E agora um recado rápido. Se você gosta do meu conteúdo e quer apoiar o canal, você pode considerar ser membro do canal, clicando aí em Seja Membro e escolhendo um dos níveis que tem benefícios singelos. Você pode também contribuir de outra forma, que é utilizando links de afiliados da Amazon, Mercado Livre, Shopee, Kabum. Se você comprar qualquer coisa nessas lojas, você pode entrar pelo link que está aí na descrição e no comentário fixado. Inclusive, um dos links é um e-book do zero ao título, feito pelo jornalista Felipe Esbardelha, que te ajuda a conseguir ter sucesso no FM com equipes menores ou que estão quebradas, né, que estão falidas. Se você gosta desse tipo de save, esse e-book tem ideias bem interessantes. Comprando pelos links que estão na descrição e no comentário fixado, você está ajudando o canal porque eu recebo uma pequena comissão em cada venda. É simples, não muda nada para você e ajuda muito o canal. Mas se você não puder, eu te peço apenas o seu like, a sua inscrição e também o seu hypar, tá? O hypar me ajuda demais. Tá aí um botão embaixo do vídeo e quando você clica nele, você hypa o vídeo, cara, você me ajuda muito. Bom, eu não vou mostrar lances em 3D, tá? Por vários motivos. Seria complicado de fazer, pelas limitações que o jogo tem, por precisar de tempo, de adaptação das equipes, o São Paulo e Palmeiras, né? Não adianta eu querer mostrar alguma coisa se a equipe não tem dinâmica, não ia ser tão proveitoso. Eu até tentei aqui um amistoso rápido, mas não consegui colher nada. A ideia aqui, né, é falar mais do conceito, da ideia, sendo ela boa ou ruim, né? E também dar o meu ponto de vista. E tem um vídeo no canal que eu falo sobre esse 4-4-2 losango, eu vou deixar o card aí, onde eu explorei essa vulnerabilidade de uma forma bem parecida com o que o Abel fez, né? Mas um pouquinho diferente ali nessa dobra de lateral. Mas foi algo proveitoso, então eu te convido para ver esse vídeo. Esse vídeo aqui também é uma forma de trazer o futebol real, né, para dentro do Futebol Manager. É trazer conceito,
para dentro do jogo que você pode explorar, né, de diversas possibilidades, ou até evitar, né? Você pode estar usando essa tática do São Paulo, né, e imaginando, cara, como que eu vou parar esse jogo pela lateral, e talvez o que eu falei aqui sirva de alguma coisa para você pensar outras coisas, outras possibilidades. Como eu falei, eu sei do que eu fiz com o Bahia, eu não tentei isso que eu falei aqui agora, e hoje eu tentaria com essa tática. Você vai conhecer fraquezas e forças, né, com esse tipo de vídeo, porque o conceito é isso mesmo, é para você trazer para a sua realidade e dizer, cara, eu estou fazendo bem, eu posso estar fazendo melhor, talvez não seja o caminho ideal esse daqui. E também isso aqui é uma troca, né, com vocês. Gostaria muito que vocês comentassem aí o que vocês acham sobre tudo isso, sobre o que aconteceu no jogo, sobre o que eu representei aqui, sobre o que eu falei, né? E é uma forma de eu falar sobre futebol aqui no canal, quando houver um assunto bom, né, um assunto quente, um assunto que vale a pena. E eu acho que esse do Roger Machado, pela repercussão que teve, valeu muito a pena. E falando, né, de opinião, essa questão do Crespo, eu não concordei com a saída dele, acho que ele deveria ter continuado. Não acho que o Roger Machado é o técnico ideal para a equipe do São Paulo. Eu admito que ele tem boas ideias, ele começou muito bem no Inter, foram 16 jogos sem perder, mas o que mais me preocupa nesse momento, como torcedor do São Paulo que eu sou, né, é ele acabar com esse bom início do São Paulo no Campeonato Brasileiro, por não entender os limites que o elenco do São Paulo tem, né? Por achar que não precisa se adaptar a cada jogo, buscando 3 zagueiros que ele já deu a entender que não gosta, né? Porque eu acredito muito que o São Paulo precisa dessa possibilidade, ele precisa desse repertório, e o Roger não fazer isso, eu acho que ele está cometendo um erro. E uma outra coisa, ele já está começando a trocar alguns jogadores do São Paulo. Ele vai destruir esse losango. Ele não vai jogar com esse losango. E eu entendo por que ele está fazendo isso. Porque o que ele quer fazer, não dá para fazer com esse time do São Paulo. E esse esquema não dá para fazer. E eu acredito que em muitos jogos. E talvez dê para fazer em muitos jogos se fizer como o Crespo vinha fazendo. Que é o que eu mostrei aqui. Essa pressão mais ponderada. Não essa pressão tão alta. Mas aí, cara, eu acredito que o Roger não vai abrir mão disso. Ele vai querer a pressão alta. E aí ele tá trocando o time. O São Paulo tá contratando o Arthur, né? Ex-Botafogo. Já tá voltando com o Ferreirinha pro time titular. Ele tá buscando esses jogadores para fazer pressão alta. Ele tá fazendo isso em detrimento de outras coisas. Vai botar o Luciano como 10. Então, assim, talvez daqui para frente o São Paulo comece a ter um mapa de calor, como a gente viu aqui, bem vermelho, marcando alto, e que essa marcação alta ela vai ser muito boa, como foi a do Internacional, quando o Roger estava lá, era uma das pressões altas mais bem feitas do futebol brasileiro, muito elogiada por muitos comentaristas, né, e especialistas, mas era só isso. E isso não é que era só isso, né? Em algum momento foi só isso. E mais nada, será que isso vale tanto a pena para destruir tudo que o São Paulo construiu? A minha dúvida é essa, eu acho que não vale a pena. Você vai abrir mão de um time que o Crespo estava bem ajeitado, que tinha muitos movimentos interessantes com a bola, estava incomodando vários times, times fortes também. Você vai destruir tudo isso para fazer essa pressão alta. Será que vai valer a pena? Porque essa pressão alta ela vai dar vitórias, mas quando ela também não funcionar, como é que o time vai criar espaço? Com o Ferreirinha, com o Arthur. Tô vendo um time muito previsível, tô vendo mais do mesmo, entendeu? Tô vendo o Roger Machado cometer os mesmos erros. Ele não vai se adaptar ao elenco do São Paulo. Ele está mudando já. É aquilo, né? Eu tô vendo o futuro repetir o passado no Roger Machado. Infelizmente, acho que é um cara de boas ideias, mas que vai morrer abraçado com as ideias dele. Não vejo um futuro muito grande para ele no São Paulo. E o que você acha do Roger Machado, né? Comenta aí, o seu comentário com certeza vai agregar muito nesse vídeo. O que você achou desse lance? Concorda comigo? Discorda? Como você lidaria com isso dentro do Futebol Manager? Como você vem lidando? Enfim, pessoal, isso aqui é um vídeo para abrir discussões. E é isso. Um abraço e até a próxima.